Aí, meu amado fera, voltamos agora para continuar nessa lista, né, nessa playlist de aulas, separação de misturas. Agora nós vamos falar do nosso terceiro, que é a separação de líquido em líquido. Ou seja, eu tenho duas misturas de dois líquidos miscíveis que se misturam, né? Como é que se chama esse método de separação? E é um método de separação muito famoso, muito conhecido, que a gente chama de destilação fracionada. Olha a palavrinha aí de novo. Destilação fracionada. O que é que consiste a destilação fracionada? Olha a palavra fracionada aí de novo que eu te falei, né? Consiste em aquecer uma mistura homogênea de dois ou mais líquidos com pontos de ebulição diferentes, até que o líquido menos volátil evapore. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma mistura, de novo aqui eu pego uma mistura a ser separada, tá? O método é muito parecido com a outra. Eu tenho aqui uma mistura, e essa mistura agora vai ser de água e álcool. Certo? De novo eu tenho aqui o nosso querido balão de destilação. Nosso balão de destilação. Certo? E aí o procedimento é o mesmo. Eu tenho aqui um condensador. Acho que está ficando pequena a letra. Condensador. Bacana. Aqui vai entrar água de resfriamento ou água fria. Aqui vai sair a água fria. Certo? E só que aqui tem algumas particularidades. Tipo, tá vendo esse bichinho preto aqui? Do lado do tubo que vai fazer as bolinhas evaporarem do mesmo jeito. O cara mais líquido vai evaporar, vai entrar aqui, pronto. Esse cidadão aqui, né, é um isolante térmico. É um isolante. Deixa eu ver se eu consigo escrever um pouco mais para cá. Ele é um isolante, certo? Nesses pontinhos aqui eu estou tentando mostrar as bolinhas de vidro. Bolinhas de vidro. Ei, Sandrão, o que tem a ver essas bolinhas de vidro? É o seguinte. Vamos supor que você vai fazer uma separação de água e álcool. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. O álcool a 46 graus Celsius. Dependendo do álcool, mas vamos botar esse álcool a 46 graus Celsius. Aí o que acontece? Se uma pergunta cair, Sandrão, é garantia que apenas vai pingar aqui apenas o álcool, já que o álcool vai evaporar primeiro, né, já que é 46, aqui vai ser apenas álcool, né, ou seja, a substância, como eu falei, purificada, né? Não é garantia. Por quê? Porque quando você começar a aquecer, quando você chegar, por exemplo, a 47 graus Celsius, que é acima de 46, com certeza algumas partículas de água evaporaram junto. E para que você não tenha água aqui, você tenha nesse recipiente a substância mais pura possível, são feitos alguns obstáculos aqui dentro, que são as bolinhas de vidro. Né? Para quê? Porque a água vai subir, por exemplo, ou o líquido menos volátil, vai se chocar com essas bolinhas, essas partículas, né? Essas partículas gasosas vão se chocar, o que acontece? Ela volta de novo porque ela perde energia. Aí ela não tem energia suficiente para chegar até aqui e pingar no outro lado. Então essas bolinhas de vidro são tipo um obstáculo para impedir que o líquido menos volátil vá junto com o líquido mais volátil. Bacana? Aqui em cima eu tenho um termômetro, certo? E eu preciso disso, né? Um termômetro.
para que eu controle a temperatura, já que eu estou aquecendo o nosso querido balão. Olha aqui o aquecimento. Então, o método é muito parecido, só que é chamado de destilação fracionada. Por quê? Porque separa líquidos que têm pontos de ebulições muito diferentes, certo? Esse método de separação, inclusive, ele é um dos métodos de separação usado justamente para separar o petróleo. Então, vou fazer aqui o petróleo, certo? Então, nós vamos fazer agora... Não vou dar uma aula sobre petróleo, certo, galera? Eu vou só falar do método de separação. Depois eu vou gravar uma aula sobre petróleo, certo? Então nós temos aí nosso querido petróleo. Como é que funciona a separação dos componentes do petróleo? Você tem que lembrar que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Ele é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. Esse não, que são hidrocarbonetos, hein? São compostos que possuem apenas hidrogênio, ó, o Hzinho, e carbono. São hidrocarbonetos. E é uma mistura homogênea. Esse assunto de hidrocarbonetos você vai ver em Química Orgânica e eu já tenho essa aula gravada aqui no canal, tá? Como você está vendo, algumas aulas eu estou mudando o design dela, né? Fazendo esse tipo de estilo de caderno e tal, para que você vá anotando no seu caderno como se você tivesse vendo o seu caderno, estudando o seu caderno. Eu não apareço, né? Por quê? Porque eu quero que você se concentre no que eu estou falando, no que eu estou escrevendo, e não na minha imagem. Bacana? Bom, então vamos lá. De maneira bem simples, tá? Para você entender. Então, aqui vai entrar o que a gente chama de petróleo cru. Petróleo cru. O petróleo cru, ele vai entrar, a gente chama isso aqui de forno. Forno de vaporização do petróleo. E aí ele aquece, certo? E aí é fração. Cada fração, ou seja, cada componente do petróleo, ele tem um determinado ponto de ebulição. Então, por exemplo, na torre mais acima, certo? Você vai ter o que a gente chama de gás combustível. Gás combustível. Aí depois você vem para gasolina de avião ou de aviação. Beleza? Aí depois você, na próxima torre, você tem a nossa querida gasolina comum. Certo? E assim por diante. Aí você tem o querosene. Aí você tem o óleo diesel. Depois, o óleo diesel. Certo? Depois você tem os óleos lubrificantes. Os óleos lubrificantes. Depois você tem aqui a parafina, né? A parafina, que é um alcano. E depois o que resta lá, você ainda com petróleo, você ainda faz o asfalto. Diga aí, se você observar, quanto mais para cima, né? Eu vou até fazer aqui para você. Você já sabe que isso aqui é uma mistura de hidrocarbonetos, eu vou apagar aqui, tá? Quanto mais para... Não vai ficar legal, vai ser amarelo, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Quanto mais para cima, mais volátil é a substância. Então, mais para cima é mais volátil. O que é volátil? Facilidade de passar para o estado gasoso. Do menor para o maior. Quanto mais para baixo, por exemplo, quanto mais para baixo você vier, maior vai ser essa cadeia carbônica, certo? Então, por isso que também influencia na volatilidade do composto.
E esse tamanho aqui, quanto maior ele for, maior você aumenta o que a gente chama de intensidade de interação coesiva. Ou seja, também as forças intermoleculares entre elas. Bacana? Então você já sabe que quanto mais alto aqui na torre, o cara tem menor ponto de ebulição, e quanto mais para baixo... Eu peço até desculpa, que eu acho que eu pulei algum aqui, não tem problema, que aqui no final aqui, ó, o asfalto é o derradeirozinho aqui, ó, asfalto. Acho que eu pulei algum aí, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Gás combustível, gasolina de avião, gasolina comum, querosene, óleo diesel. Ah, foi aqui que eu troquei. No lugar aqui, aqui vem o óleo, óleo combustível, óleo lubrificante, e a parafina. E aí, professor, tem que decorar esse nomezinho aí, é? Não, não precisa, porque eu quis botar na ordemzinha para você aí, tá? Óleo combustível, óleo lubrificante, parafina e asfalto. Bacana? Então, galera, o que você precisa saber aqui? Você observe que o ponto de ebulição do gás combustível, ele é menor que o da gasolina de avião, que é menor que o da gasolina, que é melhor do que a querosene. Ou seja, na parte mais alta da torre, vai ser produzido primeiro a substância, o componente que tem menor ponto de fusão, certo? Porque o ponto de fusão e ebulição, ele aumenta nesse sentido, certo? Ponto de ebulição, já que a gente está falando de fusão, né? Ponto de ebulição, certo? Ele aumenta nesse sentido. Então, o cara mais volátil é aquele que tem menor ponto de ebulição. Bacana? E o petróleo, a separação é por método de, você aprendeu aí, destilação fracionada. Bacana? Vamos para o próximo agora. Outra coisa bacana que a gente pode fazer por destilação fracionada é o aguardente. Então, nós temos aqui o nosso querido aguardente. A cachaça, né, meu brother? Então, Sandrão, como é que funciona mais ou menos? Você tem aqui o fogo, certo? Parecidíssimo lá com a destilação, né, que você vai aquecer. Você tem aqui, a garapa fermentada. E aí, Sandrão, o que é a garapa? É aquele suco extraído da cana-de-açúcar, né? Garapa, a gente chama garapa fermentada em destilação, tá aqui ela. Ele vai aquecer, ele vai evaporar. Aqui, esse cidadão, essa redoma aí, é um tacho de aquecimento. Então, esse aqui é um tacho, beleza? E o processo é muito parecido. Aqui você vai ter a entrada, né, de água resfriada, vou escrever fria para ficar menor, e aqui a saída da água fria. Nesse aqui eu tenho a seringueira. Deixa eu fazer de outra cor. Eu tenho aqui a seringueira, ó. Seringueira foi ótimo. Serpentina, certo? De resfriamento. E aqui você vai ter a velha e boa cachaça, né? Aqui vai cair o aguardente. Bacana? Então, mesmo processo, também é um processo de destilação. O interessante é que a cachaça, né, que é um caldo de cana, a cachaça é o caldo de cana fermentado e destilado, né? Beleza? A nossa querida cachaça. Lembrando que a fermentação é porque ela contém micro-organismos, conhecidos como levedura, que convertem o açúcar da garapa
em álcool, certo? O interessante é que o produto resultante é chamado de vinho, igual da uva, né? Porque ele é aquecido no alambique, né? Para finalmente transformar em cachaça, beleza? Aí uma informação que eu colhi, que foi isso que eu achei interessante, foi o seguinte, que os primeiros pingos, né? Os primeiros pingos de cachaça, né? Os primeiros pingozinhos aqui, deixa eu fazer, os primeiros pingozinhos aqui, chamado de cachaça de cabeça. Eu nem sabia disso, ó. Agora que eu entendo por que se chama os primeiros pingozinhos de cachaça de cabeça. Sabe por quê? Porque ele tem 10% do volume total que contém alto teor de álcool e substâncias voláteis. E faz um estrago danado no organismo. Essa coisa que é chamada de cachaça de cabeça. Os próximos 80% é que o cara chama que o coração da cachaça, né? É a pinga da boa, né? E o restante, os outros 10%, é água fraca com baixo teor de álcool. Certo, galera? Beleza? Bacana? Para a aula não ficar muito grande, eu vou falar no próximo agora de extração e vou fazer uns aprofundamentos sobre o tipo de extração. Bacana? Fica aí, não perde a próxima aula, que vai ser muito, mas muito boa.